Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Sou o Padre Júlio, estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Uma grande alegria poder chegar até a sua casa, chegar até a sua família nesta terça-feira. E com certeza será uma terça-feira abençoada, uma terça-feira repleta da graça de Deus na sua vida, na sua história. E eu convido você a ficar conosco ao vivo até 1h da manhã. Já rezamos o terço das mãos ensanguentadas de Jesus e agora vamos com a madrugada de bênção até 1h da manhã, adentrando a quarta-feira, para que realmente a graça de Deus possa acontecer em nossa vida. Estamos aqui justamente para rezarmos juntos, para formarmos essa grande corrente de oração através da televisão. E é importante, claro, como sempre, você sabe disso, a sua participação conosco. Portanto, desde já, nossas atendentes já estão lá para acolher a sua ligação, para acolher o seu telefonema. Ligue para nós, envie o seu pedido de oração, a necessidade que você tem, talvez para um familiar, alguém que pediu a sua oração. Vamos rezar juntos, rezar com confiança que Deus pode realmente agir na sua vida, que Deus pode realmente agir na sua história, se a gente pede com fé, pede com confiança. 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Ligue para nós, mande seu pedido de oração. Lembrando que todos os pedidos que chegam até nós depositamos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil. Que Maria, nossa mãe, leve os seus pedidos até o coração de Jesus e possa nos cobrir com o seu manto sagrado. Então ligue para nós, mande o seu pedido de oração para a gente colocar aos pés de Nossa Senhora e logo mais no momento mariano vamos rezar, pedindo a intercessão da mãe, junto a nós, aos nossos pedidos, intenções, junto ao nosso Brasil. Então ligue, participe conosco. Você também pode telefonar para falar ao vivo com o Padre. Você fala ao vivo, pede oração, partilha a sua vida. Sempre uma alegria acolher você aqui na madrugada de bênçãos. E que realmente seja um momento de bênção e de graça na sua vida, onde o Padre não reza só por você, mas nós rezamos juntos nessa grande corrente de oração. E sempre nós meditamos, aprendemos e rezamos um tema. O nosso tema hoje: você tem fé que Jesus pode curar? Você acredita na cura realmente? Na cura pela fé, na cura que vem do Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus, a Escritura Sagrada nos ensina? Será que nós acreditamos, em pleno século XXI, que a fé pode curar? Talvez nós mesmos, na fé, acabamos duvidando disso. A ciência vai falar que a fé pode curar-se. A ciência, olha só que interessante. Nos Estados Unidos há hospitais e hospitais universitários que tratam disso, que formam equipes chamadas equipes multidisciplinares, que são médicos, psicólogos, psiquiatras e religiosos também, de diversas religiões, mostrando justamente que aqueles que são tratados também com meios religiosos da fé obtêm a cura mais rapidamente ou o tratamento avança mais rapidamente. Olha só, em pleno século XXI, muita gente achando que isso é coisa do passado, a fé com relação à cura e ao tratamento de uma enfermidade que seja, e a própria ciência vai dizer não. É importante a fé num processo de cura ou de tratamento de uma doença, de uma enfermidade. É importante a gente falar sobre isso. E é importante você conhecer isso, que quando a igreja fala sobre cura, às vezes há pessoas que vão dizer assim, não, mas isso, não vão falar dessas coisas não, mas às vezes é porque não conhece sobre isso, né? E nós precisamos conhecer. Repare que Jesus, você toma o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Marcos, dos 4 evangelhos, teologicamente, o Evangelho de São Marcos é o mais antigo, é o primeiro a ser escrito. Os estudiosos nos dizem isso, com base em vários argumentos. E olha só, o Evangelho de São Marcos é o primeiro, portanto, a ser escrito, segundo os próprios historiadores, exegetas, enfim, teólogos. Mais da metade do Evangelho de Marcos trata das curas e dos milagres de Jesus. Mais da metade do Evangelho de São Marcos, que é o menor de todos os evangelhos, tratam de curas e milagres de Jesus. Ora, por que o primeiro evangelho, primeiro que foi escrito, portanto,
trata mais da sua metade das curas e milagres de Jesus. Não é à toa, claro, é porque realmente aconteceram tais fatos. Olha só que importante. Por isso, às vezes, pessoas que vêm nos questionar alguma coisa, de dentro da igreja ou fora da igreja, você vai dizer assim, olha, a palavra de Deus diz isso, e a palavra de Deus é a norma suprema da nossa fé. Claro que aí nós vamos aprender sobre a cura que Jesus nos traz. Não é um misticismo, não é um passe de mágica, não é uma malandragem, não é como alguns usam para isso, desculpa falar, mas é verdade. Pessoas por aí que, entre aspas, fundam algumas igrejas e então vão falar de curas e de milagres como se fosse algo assim, muito normal. A filosofia vai ensinar assim, uma cura, um milagre, não acontece toda hora e todo dia. Senão, não é cura. Senão, não é milagre. Você entendeu? Senão, não é cura. Senão, não é milagre. Para ser cura e milagre, é algo que está fora do alcance de uma explicação humana. Fora do alcance da natureza. Porque se tiver dentro da explicação humana, então é ciência. Não é milagre, não é fé. Importante isso. Pessoas dizem assim, não, mas tal coisa tem que ser explicado cientificamente. Ora, se tiver que ser explicada cientificamente, não é milagre, não é fé. A fé consiste em crer naquilo que não se vê, diz a carta aos Hebreus. Ora, se eu vejo, se é algo sensível, palpável, não é fé, é ciência. Claro que a fé não vai se chocar contra a ciência, elas se completam. Santo Tomás de Aquino falava isso já no século XIII, e o Papa João Paulo II escreve uma encíclica falando sobre fé e razão, Fides et Ratio, fala sobre isso. Então, uma coisa está com a outra, não é contra, não é fé ou ciência, é fé e ciência. Mas precisamos distinguir as coisas para também não virar uma salada. Então nós vemos pessoas por aí, desculpe, mas seitas por aí, que falam só disso, de milagre, de cura, e marcam hora, dia para acontecer o milagre, tem até número de cura e de milagre, não é? Isso está errado, isso são gente pessoas charlatãs, né, que tem por aí, e que às vezes usa a palavra de Deus de maneira errada, e às vezes falando besteiras, porque não entenderam a palavra de Deus. E às vezes muita gente na boa fé vai atrás disso. Então precisamos tomar cuidado. Senão você vai olhar para a Bíblia e vai pensar assim, mas por que Jesus não curou todos os doentes da Bíblia? Ele curou aquelas pessoas que se aproximaram dele e tiveram fé. E aí você vai dizer assim, vai para lá. Se aproximaram dele e tiveram fé, então eu não tenho fé suficiente. Mas aí tem um outro detalhe importante. Deus cura alguém de uma enfermidade talvez, ou não cura alguém porque ele tem um propósito com aquilo. E nem sempre nós entendemos os propósitos de Deus. Por isso a nossa oração, e nós precisamos aprender a rezar assim, não aprender a rezar por que Deus fez isso comigo, mas o que Deus quer com isso na minha vida, com alguma situação negativa que me aconteceu. Tem gente que pede alguma coisa a Deus e não é atendido, então ele briga com Deus, vira um ateu, né? A maioria dos ateus o são justamente porque brigaram com Deus, porque eles queriam alguma coisa pessoal, individual, e aquilo não lhe aconteceu, então ele brigou com Deus. E aí virou ateu, graças a Deus, né? Então há necessidade, nós temos uma fé madura, uma fé adulta, não uma fé infantil. Porque muita gente por aí tem uma fé infantil. Coloca como se Deus fosse obrigado a curar alguma coisa. Ou a nos dar alguma coisa, como se fosse obrigado. Quer dizer, então a pessoa, ela é mais do que Deus. Tem algumas pessoas por aí, em algumas seitas, que líderes dessas seitas, ora, são mais do que Jesus. Já faz até mais milagre do que Jesus. Ah, pois é. Corremos esse risco de ter gente por aí que faz da palavra de Deus uma palhaçada. E não é por aí, não. Então a palavra de Deus é muito séria, precisamos ter uma fé adulta, uma fé madura, para percebermos a ação de Deus na nossa vida e o que Deus quer com aquela situação.
ou uma situação que eu alcancei a cura e o milagre necessário, ou que muitas vezes a cura não aconteceu. E então eu preciso perceber de Deus o que Deus quer com aquilo. Porque se eu dizer então que Deus cura tudo, então eu não preciso mais de hospital, de médicos, de nada disso, de remédios, não é? Não. O Espírito Santo dá a sabedoria, a ciência, a medicina, para que ela se desenvolva e avance para curar muitos males. A fé é um passo além. Mas as curas que vêm de Deus servem mais do que uma cura física, mais do que isso, serve para manifestar a glória de Deus. Está lá no Evangelho de São João isso. As curas, os milagres que Jesus executava, serviam e servem hoje para manifestar a glória de Deus. Até porque, veja, Deus não pode mudar a natureza. Santo Tomás de Aquino, que eu já o citei e vou citar novamente, é um grande santo da igreja, lá no século XIII, um grande teólogo. O que nós falamos de teologia hoje é por causa desse santo, Santo Tomás de Aquino. E ele dizia assim, a fé, a graça, pressupõe a natureza. Quer dizer, a graça de Deus para acontecer precisa da natureza e não pode contradizer a natureza. Porque se contradiz a natureza, se Deus vai fazer alguma coisa e vai contradizer a natureza, então significa que a natureza que ele criou errado. Não era dessa forma? Ele errou? Se equivocou? Claro que não. Por isso esse santo diz assim, a graça pressupõe a natureza, precisa da natureza. Deus não pode modificar a natureza porque ele criou assim. Então às vezes há pessoas que acham que Deus poderia intervir em tudo. Não, ele não pode intervir em tudo. No sentido de que ele deu a liberdade para o ser humano. O primeiro grande dom que Deus nos concede é a liberdade. Ele não faz de nós um bonequinho, não. Ele dá a liberdade. E as pessoas aí fazem determinadas coisas erradas e depois vão arcar com as consequências disso, vão colher os frutos, é natural, devido à liberdade que tem. Deus não corta a liberdade de ninguém, Ele deu a liberdade e não vai tirar. É uma graça de Deus a liberdade, mas tem que se saber usar a liberdade. E então, pessoas dizem assim, mas então Deus poderia intervir em tudo que é negativo e mal. Não, não podia, não. Sabe por quê? Porque ele deu a liberdade para o ser humano. E aí nós vemos o mundo como está, justamente pela liberdade que Deus concedeu ao ser humano, e o ser humano a utiliza de maneira errada. Daí a importância, meu irmão, minha irmã, de nós aprendermos cada vez mais de Jesus, pela palavra, termos uma fé madura e adulta, para que a graça e a bênção aconteça na nossa vida, aconteça na nossa história. Que nós tenhamos essa confiança, tenhamos essa convicção. Nós estamos no tempo da Quaresma, que é o tempo justamente de reforçarmos, exercitarmos ainda mais a oração, o jejum, a esmola, a caridade. De maneira especial, a oração então. Que a oração que é o nosso estar junto de Deus, não é só pedir e agradecer, mas é também estar junto de Deus. Você sabia disso? Rezar não é só pedir ou agradecer, também é a oração vocal, a oração em voz alta, a oração litúrgica, são modos de oração. Mas primeiramente, acima de tudo, rezar, orar, significa eu estar com Deus. Estar com Deus. Essa é a primeira coisa da oração. E na medida que eu estou com Deus, eu vou aprendendo dele. E ele vai falando ao meu coração. Porque às vezes nós falamos tanto com Deus, né? Parecemos uma gralha falando, né? Um papagaio falando, e não deixamos Deus falar conosco. Precisamos às vezes ficar quieto, fechar a boca, não é? Deixar Deus falar com a gente também. E mostrar-nos o caminho, mostrar-nos a direção. E nós estando junto de Deus, nós percebermos o que Deus quer com certas coisas na nossa vida. Quando nós estamos e caminhamos ao lado de Deus, em Jesus, aprendemos da sua palavra, rezamos realmente, nós vamos percebendo aquilo que Deus quer com as situações que vão nos acontecendo. E situações muitas vezes negativas, uma enfermidade, uma doença, a perda de um emprego, uma dificuldade na família, uma dificuldade nos estudos.
Problemas que todos nós passamos porque não somos anjos. E estando no mundo, mesmo com a nossa fé e com a graça de Deus, em comunhão com Deus, nós não estamos dentro de uma redoma de vidro. Não, nós estamos no mundo. E estando no mundo, o mal vai nos tentar sempre. O inimigo vai nos tentar sempre. Porque o diabo quer justamente que você se perca. O diabo não quer que você confie em Deus e ande com Deus. Ele quer que você se perca. Ele vai dizer assim, olha, você está nessa situação, uma enfermidade, uma doença, um problema, uma dificuldade, que seja. Desista desse Deus, esse Deus não gosta de você, porque se ele gostasse de você, você não estaria nessa situação. Veja, é a tentação que todos nós humanos temos, de achar que Deus deve estar ao nosso dispor, para fazer o que nós queremos, e não o que a palavra nos ensina. E aí nem sempre conseguimos aprender de Deus, nem sempre conseguimos extrair as coisas boas que Ele tem para nós. E olha, meu irmão, Deus tem tanta coisa boa para mim, tanta coisa boa para você, e Ele nos concede essas graças sempre. Às vezes nós não tomamos posse dessa graça. Deus nos dá determinada coisa e nós na confusão do mundo, e nós vivemos hoje num mundo tão confuso, quando a gente acha que já viu tudo que não presta, sempre você liga a televisão e no telejornal aparece alguma coisa, uma aberração qualquer, não é? Infelizmente, o ser humano ele consegue fazer tanta coisa errada que até o diabo duvida. É verdade. Todo dia eu estava escutando um teólogo, um padre exorcista, e ele estava dizendo justamente sobre isso. Ele estava dizendo assim, dentro da palestra que ele estava dando, ele dizia assim, olha, o ser humano tem feito cada coisa no mundo todo, que até o diabo duvida, não é? Claro que ele falou de uma maneira irônica, não é? Mas é verdade. Se a gente olhar para o nosso mundo, quantas situações nós vemos que é difícil acreditar que o ser humano pode chegar a isso. E pode, infelizmente. Infelizmente. Não precisamos ir longe. Vemos no nosso país, no nosso Brasil, quantas situações terríveis que nós vivemos. E quanta gente sofre e padece por isso. Ah, padre, então já está tudo perdido? Não, claro que não. Aí vem a nossa fé. Aí vem Jesus. Vamos fazer a nossa parte. Não adianta você ficar chorando, você ficar reclamando o leite derramado. Não, para com isso. Faça a sua parte, meu irmão, minha irmã. Olhe para você, valorize-se. E acima de tudo, peça a graça de Deus, peça a ajuda de Deus, peça a direção de Deus, peça a luz de Deus para a sua vida. Na oração sua, aumente essa sua confiança. Mesmo talvez numa situação de enfermidade, de doença, e talvez uma doença difícil, uma doença que talvez humanamente seja incurável. Para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. Abraão ouviu isso quando sua esposa, estava grávida, Sara. Ele não acreditou, e o anjo vai dizer, para Deus nada é impossível. Era de idade avançada. Para Nossa Senhora também, quando o anjo lhe aparece, ela nem casada era, e o anjo lhe diz, para Deus nada é impossível, no sentido que ela vai conceber, vai ficar grávida. Para nós também Deus continua dizendo a mesma coisa, independente da situação que nós estivermos vivendo, Ele continua a dizer, para mim nada é impossível. Mas nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar nisso. Esse é um outro detalhe da palavra de Deus. Eu preciso acreditar, eu preciso determinar que a palavra de Deus aconteça na minha vida, na minha história. Por isso o tema nosso, você tem fé que Jesus pode curar? Quer dizer, você acredita realmente na palavra que Ele disse? Naquilo que aqui na Bíblia Sagrada está, não é? Tudo que eu tenho falado está aqui na Bíblia, na Escritura Sagrada. Você acredita que tudo que está aqui, tudo que está no Evangelho e nos Salmos, no Antigo Testamento, falando de cura, de libertação, de milagres, você acredita que tudo que está aqui, que aconteceu, pode estar acontecendo hoje? E pode acontecer na sua vida, na sua história, se você estiver em comunhão com Deus? Se você realmente tiver uma fé verdadeira, uma fé viva,
uma fé madura, uma fé adulta, não uma fé de criança, uma fé infantil, que acha que milagres ou curas são um passe de mágica e pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, e eu profetizo alguma coisa e aquilo acontece. Não, essa é uma fé imatura, uma fé infantil, não estamos falando disso não, estamos falando de uma fé verdadeira, a fé que a igreja nos ensina, a palavra de Deus nos ensina e a igreja nos ensina. Repare, quando Jesus curava, meu irmão, minha irmã, antes disso ele ensinava. Sempre ele estava ensinando a palavra, pregando a palavra. Depois ele perdoava e curava. Há um processo, não é uma mágica. Eu tenho que aprender de Deus, eu tenho que aprender de Jesus. E na medida que eu aprendo, a graça vai acontecendo, porque eu vou me abrindo a essa graça, eu vou tornando a minha fé uma fé adulta e madura. É isso que nós precisamos. É isso que o Brasil precisa, é isso que o mundo precisa, de uma fé adulta, uma fé madura, para que sejamos melhores, para que sejamos mais santos, para que sejamos curados, sejamos renovados em Cristo. Ele que na cruz assumiu os nossos pecados, na cruz assumiu as nossas dores. O profeta Isaías vai dizer isso. Pelas suas chagas nós fomos curados, Isaías capítulo 53, pelas suas chagas nós fomos curados, pelos seus machucados nós fomos curados. Portanto, na cruz, Jesus assume tudo isso. Na cruz, ele assume o seu pecado, mas na cruz ele assume a sua chaga, ele assume o seu machucado, ele assume tudo aquilo que está estragado. É na cruz que ele assumiu, pelas suas chagas nós somos curados. Portanto, hoje, meu irmão, minha irmã, olhando para a cruz de Jesus, acredite que pela sua cruz, pela sua chaga, você pode ser curado. Pela sua cruz você pode ser renovado e a graça da cura que você tanto precisa pode acontecer na sua vida pela fé, não é pelo sentimentalismo nem pela fé infantil, mas é pela fé. Tenha certeza que nessa noite a graça de Deus quer chegar na sua vida. A graça de Deus quer entrar na sua história. Assim como quando Jesus visitou a casa de Zaqueu, que era um pecador, que precisava de cura interior. E Jesus diz assim: hoje a salvação entrou nesta casa. Creia também, meu irmão, minha irmã, que nessa noite, nessa madrugada de bênçãos, a salvação está entrando na sua casa. Casa no sentido de vida, de história, não só casa material, mas casa no sentido da vida da gente, da família da gente. Portanto, creia que a salvação hoje entra na sua casa. A salvação hoje entra na sua história e Jesus quer fazer obras maravilhosas na sua vida. Mas você precisa abrir-se à graça de Deus e estar em comunhão com Ele. Vamos rezar juntos, vamos aprender realmente com essa fé adulta, com essa fé madura, que a cura pode acontecer em todos os âmbitos da nossa vida. Vamos acreditar nisso e vamos rezar juntos nessa grande corrente de oração aqui pela Rede Século XXI.